rapaz. Muito obrigado, Nassif. Boa noite a você e a todos. É sempre uma satisfação conversar com você. Nobre, uma coisa que me assustou muito aí, quando teve aquela enchente lá no litoral paulista, que nós trouxemos algumas pessoas que falaram, poxa, não caiu em São Paulo aquela enchente por uma questão fortuita aí. São Paulo está sujeito a sofrer o que Porto Alegre sofreu, não? Olha, esse tipo de evento extremo, ele pode sim acontecer de várias formas, né? Essa questão de uma chuva, de uma frente fria ficar estacionada lá no sul do Brasil por vários dias, por mais de 10 dias lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, isso é mais improvável de acontecer aqui, porque o fenômeno meteorológico que faz isso é um sistema de alta pressão, ele fica aqui no Sudeste e no Centro-Oeste. Isso que aconteceu no fim de abril, ele já ficou estacionado aqui, causou seca, causou ondas de calor, e ele não deixa as frentes frias subirem. Então, isso gerou aquele fenômeno. Esse é um fenômeno que acontece isso existe há milhões de anos, só que agora, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, todos esses fenômenos acontecem com mais frequência e batendo recordes. Aqui, as chuvas, mais aqui no Sudeste, como aquela que aconteceu em fevereiro do ano passado, aqui no litoral norte de São Paulo, e houve aquele desastre na cidade de São Sebastião, matou 64 pessoas, essa foi a maior chuva da história, do registro histórico do Brasil, mais de 600 milímetros em 9 horas. Então, esse é um outro fenômeno meteorológico que a gente chama a zona de convergência do Atlântico Sul. A frente fria vem, ela para desde lá do Centro-Oeste, desce, passa aqui no Sudeste e vai para o oceano. E, às vezes, ela fica estacionada. E aí, o que aconteceu naquele dia? Foi 23 de fevereiro do ano passado. A água do Oceano Atlântico, aqui na costa de São Paulo, estava muito quente. Aí, a frente ficou estacionada, e aí ela fez o ar fluir, pegando essa água muito quente, o vapor d'água evaporou muito, e ela subiu a Serra do Mar, e aí formou aquela super nuvem que ficou horas e horas causando chuva. Então, esse é um outro fenômeno meteorológico, mas ele também tem a ver com o aquecimento global. Isso sempre existiu, mas agora bate recordes. É isso que o aquecimento global faz. Existem raros fenômenos que nunca aconteceram, mas é muito raro. A maioria é fenômenos meteorológicos, climáticos, oceânicos, que sempre aconteceram há milhões e milhões de anos, mas agora eles se tornam mais intensos e frequentes porque o planeta está mais quente. Essa questão da seca na Amazônia, uma depois da outra, isso aí vai ficar permanente, esses processos de seca lá, o Nobre? Olha, se de fato ficasse permanente uma seca como essa 2023-2024, a gente atingiria o fim da floresta amazônica em menos de 15 anos. De fato, isso foi o recorde de secas. Nunca foi tão seco na Amazônia, em toda a Amazônia, não foi só o sul ou o norte da Amazônia. Isso foi o quê? Um fenômeno climático. Em primeiro lugar, El Niño, né? El Niño no Oceano Pacífico, ele sempre tem milhões de anos, ele causa seca na Amazônia. Só que esse foi o terceiro El Niño mais forte do registro histórico. O El Niño mais forte do registro histórico foi 2015 e 2016. Também uma super seca na Amazônia. Só que agora, além do El Niño ter sido o terceiro mais forte, o Oceano Atlântico, ao norte do Equador, bateu todos os recordes de temperatura. Nunca ele foi tão quente e nunca esteve tão quente como está agora. Então, juntou Atlântico Norte quente, El Niño forte, resultado, a maior seca da história da Amazônia. E aí o El Niño desapareceu em maio, o Oceano Pacífico está normal, e a seca continuou. Por quê? Porque o Oceano Atlântico está muito quente. Por exemplo, 2005, 2010, teve também secas muito severas na Amazônia, e foram principalmente, a causa foi o Oceano Atlântico quente. Só que agora está mais quente ainda.
Então, essa é uma preocupação muito grande. Agora, outubro, novembro, deve começar o fenômeno Laninha, que é o oposto do El Niño. As águas ficam frias ali no Pacífico Equatorial Centro-Leste. Isso induz chuvas na Amazônia. Nós tivemos a maior inundação da história da Amazônia, 2021, que foi o Laninha mais forte do registro histórico. Só que esse Laninha não está sendo projetado, previsto como forte. Médio a fraco. Mas é muito provável que ele faça, a partir, vamos dizer assim, de novembro, começar a voltar a ter mais chuva na Amazônia e diminuir a severidade da seca. A grande preocupação é que se o Atlântico Norte continuar quente, então ele não permitirá muita chuva. Então, existe uma incerteza se a seca ou a chuva vai continuar abaixo da média, porque o Oceano Atlântico está muito quente. Isso é uma incerteza ainda, mas é uma preocupação muito grande. Professor, essa questão do degelo e da elevação do nível das águas dos oceanos aí, o que significa subir 5, 6 centímetros aí? Qual a consequência prática nas cidades litorâneas aí? Olha, logicamente, quando você tem uma cidade com uma praia assim, muito plana, então o nível do mar, em média, já subiu aí 25 centímetros, média global do nível do mar, principalmente nos últimos anos. Por quê? Porque como bateu o recorde de temperatura em todos os oceanos da história, quando a água está mais quente, ela é mais leve, portanto, ela sobe. E, então, 50% mais ou menos do aumento do nível do mar é a densidade da água ficando menor, e o outro 50% é o derretimento dos mantos de gelo. Em todos os Alpes, os Andes, o Himalaia, mas principalmente os mantos de gelo da Groenlândia e os mantos de gelo da Antártica. Até 2, 3 anos atrás, o derretimento era acontecendo muito no manto de gelo da Groenlândia. Agora, nos últimos 3 anos, ficou muito perigoso e começou a derreter muito os mantos de gelo da Antártica. Inclusive, tem um risco que a ciência está mostrando, tem um gigantesco bloco de gelo na Antártica que ele começou a descer. E, aparentemente, as águas mais quentes ali no fundo do oceano estão fazendo com que esse bloco de gelo possa se deslocar. Se esse bloco de gelo escorregar e cair, nós vamos ter talvez uns 30, 40 centímetros de aumento do nível do mar. E esse bloco de gelo vai derreter muito rapidamente, em poucos anos, depois que ele cair. Então, só para dizer, não se sabe se esse bloco de gelo vai escorregar ou não. Mas eu só estou mencionando para vocês algum risco, mas só para dar um número para vocês verem os riscos. Quando foi a última vez que a temperatura do planeta estava igual 2023, 2024? Foi no último período interglacial, 120 mil anos atrás. Naquela época, já era o fim do último período interglacial, o nível do mar estava 6 metros mais alto. Por quê? Porque derreteu grande parte do gelo da Groenlândia e derreteu uma parte também, uma parte pequena, do gelo da Antártica. Então, veja bem, se a gente continuar com a temperatura 1,5, se chegar a 2 graus, os estudos mostram, se chegar a 2 graus, só o que vai derreter da Groenlândia aumenta 7 metros o nível do mar. Então, 7 metros. Então, o que os estudos estão mostrando? Se continuar a acelerar o aquecimento, o derretimento do gelo lá, flutuante no Oceano Ártico e Antártica, por que o gelo flutuante ele muda tanto o clima? Porque o gelo ele reflete 60% da radiação solar. Quando você tira o gelo, o oceano só reflete 6%. Então, muito radiação solar entrando na água, aquecendo a água. No Oceano Ártico, por causa do derretimento do gelo, ali a temperatura já subiu 3 a 4 graus. Está começando a acelerar o aumento da temperatura ali no mar, do lado da Antártica. Então, 120 mil anos atrás, era o fim do período interglacial, e estávamos nessa temperatura como agora, nessa faixa de temperatura, e já tinha derretido muito, por milhares de anos, o manto de gelo da Groenlândia e
e da Antártica. E o que os modelos estão alertando muito, e pode até ser pior do que alerta, é que se a gente continuar com o aquecimento global, o nível do mar pode subir 2 a 3 metros em 200 anos. Então, isso é gravíssimo, 2 a 3 metros em 200 anos. Que loucura.